Olá, tudo bem? É um prazer estarmos de volta. Eu sou o professor Edivaldo Oliveira e esse é o canal Palavras Vivas. E nós estamos aqui no Introdução aos Livros da Bíblia. E hoje vamos falar sobre a introdução sobre o livro dos Salmos. Saltério. Os Salmos, ou o livro dos Salmos, é uma coleção de 150 cânticos sacros do povo israelita. Muitos deles trazem o título hebraico Mizmor, que os 70 traduziram por salmo, palavra de origem grega que significa cântico sacro, acompanhado de certo instrumento musical chamado saltério. Nascidos do culto e para o culto, os salmos celebram o mistério da salvação, conhecido por experiência interior mediante a oração e reflexão teológica sobre a história do povo eleito e de toda a humanidade. O salmista, mesmo que exponha diante do Deus de Israel uma situação particular, sempre fala como membro de uma comunidade religiosa e seu hino ou súplica como celebração de um momento específico da história da salvação. Passam assim a liturgia do templo como oração comunitária. Os salmos surgiram em épocas diversas. Alguns mais antigos foram reformulados de acordo com novas circunstâncias históricas de Israel. Os salmos esparsos ou agrupados em pequenas coleções de Coré, que foi o Salmo 42 a 49, do 84 e 85, 87 a 88, o Salmo de Asaf, de 73 a 83, Salmos da Realeza de Deus, que vai do capítulo 96 ao 99, Cânticos de Peregrinação, que vai do capítulo 120 ao 134, o Tríplice Hallel, 113 ao 118, e o 136, e o Salmo 146 ao 150, e por aí vai. Foram recolhidos por duas grandes escolas javistas, que é a escola de Javé, quer dizer, o Senhor, e eloístas de Elohim, Deus, em três coleções maiores. A coleção javista de Javé, que vai do capítulo 3 até o 41, e a coleção eloísta, que vai do capítulo 42 ao 83, e nova coleção javista, do capítulo 90 ao 150, e finalmente, talvez, no século 3 a.C., reunidos em coleção única. E foram provavelmente razões litúrgicas que determinaram a divisão artificial do saltério em 5 partes, do capítulo 1 ao 42, do capítulo 43 até o capítulo 72, do capítulo 73 até o 89, e do capítulo 90 até o 106, e do capítulo 107 até o 150. E foi adotada a numeração do saltério hebraico, incluindo, entre parênteses, a numeração divergente das traduções grega e latina que unem os Salmos 9 e 10 e desdobram o Salmo 147, 146, 147. Entre os diversos escritores destaca-se como salmista o rei Davi, que foi do século X a.C., exímio poeta e músico e grande profeta, homem profundamente religioso que organizou o canto litúrgico para solenizar o culto divino, trasladou a Arca da Aliança para Jerusalém e providenciou todo o material para a construção do templo. Pelos muitos salmos de sua autoria e por suas qualidades de justo, perseguido, penitente, reconciliado e figura do Messias, a tradição lhe atribui papel importante no incentivo à poesia lírica, sacra, e o considera pai espiritual do salmista. A maioria dos salmos traz epígrafe referente à sua autoria, certa ou presumida às circunstâncias de sua composição e ainda à maneira de cantá-los ao som de instrumento musical. Embora antiquíssimas, as epígrafes são posteriores ao texto primitivo. O nome do rei Davi é mencionado na epígrafe de 73 salmos, especialmente na primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 42, por isso denominada Grande Coleção Davídica. São ainda mencionados os salmistas Moisés, Salomão, Asaf, Emã, Etã e os filhos de Coré. Classificados por seu tema e forma, pertencem os salmos a 4 categorias: salmos de louvor,
salmos de ação de graças, no hebraico, ação de graça também significa louvor. Salmos de lamentação e súplica e salmos sapienciais. Os salmos sapienciais caracterizam-se como instrução ou exortação, palavra dirigida aos homens, os outros como oração, palavra dirigida a Deus. Os salmos de louvor, compostos para cerimônias litúrgicas, eram cantados por ocasião das solenidades de Israel. Eles têm um caráter comunitário que se manifesta pelo uso de diálogo, coro, refrão, aclamação e responsório e ainda pela participação coletiva em forma de procissão, dança, prostração, etc. Seus elementos característicos são invocação de Deus, convite ao louvor, motivos laudatórios, fórmula de bênção e prece. Hino é um salmo de louvor que celebra a soberania do Criador ou do Deus da aliança. Seus elementos característicos são convite ao louvor, referência à majestade de Deus e aos prodígios por ele realizados na história, desenvolvimento do tema de louvor, conclusão. Temos assim hinos ao Criador, que é o Salmo 8, 19, 33 e o 104, hinos ao Senhor da história, que é o Salmo 65, 113, 114, 115, o Salmo 117, o Salmo 135, 136, 145 até o 150. Aí há os salmos históricos em forma de hino, que é o Salmo 78, Salmo 105, Salmo 106, e os hinos litúrgicos para grandes solenidades, como a procissão da Arca da Aliança, que é o Salmo 24 e o Salmo 132. Os cânticos de peregrinação, do Salmo 120 ao Salmo 134, e os cânticos de Sião, o Salmo 46, Salmo 48, Salmo 76, Salmo 84 e Salmo 122. Estes exaltam Jerusalém e o templo. Os salmos da realeza glorificam os monarcas da dinastia davídica como representantes de Deus, que é o Salmo 2, 18, o 20, o 21, 45, 72, 89, o 101, 110 e o 132. E há também os salmos da realeza de Deus, e eles celebram a soberania universal de Deus como o rei por excelência, que é o Salmo 47, o 93, o Salmo 96 até o 99. Todos esses poemas trazem a mensagem da esperança, da plenitude. E que mensagem é essa? A vida do Messias e do reino definitivo de Deus. E o florescimento e hegemonia de Israel, com Jerusalém elevada à metrópole ideal. Dentro do cerimonial litúrgico, os fiéis, acompanhados de parentes e amigos, ofereciam a Deus a ação de graças pelos favores alcançados. A partir dos elementos de caráter pessoal e de referências à participação coletiva, distinguimos os salmos de ação de graças individual, que é o Salmo 9, o 18, o 30, o 32, o 34, o 40, o 41, o 66, o 92, o 107, 116, 118 e 138, que são esse salmo de ação de graça individual. Aí tem também os salmos de ação de graça coletivos, que é o 66, o 124 e o 129. Estes salmos caracterizam-se pelos seguintes elementos: invocação, convite à ação de graças, retrospecto sobre a aflição, relato da intervenção salvífica de Deus, anúncio do sacrifício de ação de graças, preces e promessa de louvor. E os salmos de lamentação e súplicas. Estes salmos caracterizam-se pela lamentação acompanhada de prece sobre o tema do perigo de vida, da opressão do inimigo ou de outra circunstância aflitiva pessoal. Cônscios de sua fragilidade, o homem religioso ele busca, para libertar-se da angústia, a mão poderosa de Deus, do Deus misericordioso que, tendo punido o pecador, sabe também sarar as feridas do penitente. Na panorâmica do salmista, não entra a eterna bem-aventurança, apenas vislumbrada. Ele anseia por feliz longevidade na presença de Deus e pela assídua participação da liturgia do templo e o pede a Deus em tom de familiaridade e confidencial. Nos Salmos de Lamentação,
e nos salmos de súplica individual, existem alguns elementos característicos: invocação de Deus, relato plangente da aflição, confissão de culpa ou declaração de inocência, súplica por intervenção divina, razões para Deus o livrar, imprecação contra o inimigo, protesto de confiança, promessa de louvor. Esses salmos ocupam a quarta parte do saltério. Se você quer saber qual salmo que ocupam a quarta parte do saltério, é o 5, o 6, o 7, o 10, o 13, o 17, o 22, o 25, o 26, o 28, o 31, o 35, o 36, o Salmo 38, o Salmo 39, 42, 43, o Salmo 51, o Salmo 54 até o 57, o Salmo 59, 61, 63, 64, 69, 70, 71, 86, 94, o Salmo 102, 109, 120, 130 e do 140 até o 143. Sabe? São esses salmos que ocupam a quarta parte do saltério. Elementos característicos dos salmos de lamentação e súplica coletiva, quais são eles? A invocação de Deus e súplica introdutória, lamentação, súplica, protesto de confiança e promessa de louvor. E esses salmos são o 12, o 14, o 44, o 58, o 60, o 74, o 79, o 80, o Salmo 83, o Salmo 85, o 90, o 94, o 10, o 8, o 123 e o 137. São salmos de invocação e súplica. Por seu tema ou por sua função litúrgica, distinguimos alguns grupos de salmos de lamentação e súplica. Salmos de confiança individual, que é o 3, o 4, o 11, o 16, o 23, o 27, o 62, 63, o Salmo 91, o Salmo 121, o Salmo 129, Salmo 131, né, que esse é de confiança individual. Ou também tem de confiança coletiva, que é o 46, o 123, o 125 e o 126. Salmos de vigília para a véspera de grandes solenidades litúrgicas, né? É o 5, o 17, o 27, o 30, o 57, o 63 e o 143. E salmos penitenciais, que é o 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Os salmos sapienciais apresentam características da literatura sapiencial para distingui-los a critérios estilísticos e temáticos. Não é fácil distinguir eles. Os critérios estilísticos são reflexões, provérbios, preceitos, comparações e ilustrações tomadas da natureza, perguntas retóricas, advertências e exortações com a finalidade de instruir os mais ignorantes e estimular os menos fervorosos. Os critérios temáticos são o estudo da lei divina, como fonte de bênção e felicidade, a meditação dos mistérios da fé, a confiança pessoal em Deus, o valor da justiça como sinônimo de vida espiritual, o homem justo, modelo de imitação, a antítese entre justo e ímpios, a retribuição divina. Distinguimos salmos alfabéticos, cuja forma tem provavelmente como recurso mnemotécnico sua origem na tradição oral, que é o Salmo 37, o 11, o 112, 119, 145. Em outras categorias, o Salmo 9, o Salmo 102 e o Salmo 34. Há também os salmos históricos, que são didáticos, o 78, 105 e 106. E os salmos litúrgicos didáticos são o Salmo 15, o 24 e o 134. E tem também o Salmo de exortação, de conselho, que é o 14, o 50, o 52, 53, 75, 81 e 82. E também há o Salmo sobre doutrina da retribuição, que é o Salmo 37, o 43, o 49, o 73 e o Salmo 91. E há os Salmos de instrução sapiencial, que é o 1, o 37, o 49, o 73, o 112, o 119, o 123 e o 133. Por sua riqueza espiritual, o Saltério é o mais valioso livro de oração para a humanidade em todos os tempos, pois foi o próprio Deus que nos ensinou a assim orar. A igreja deve recitar os salmos e recomendar aos fiéis para seu encontro com Deus. Todos os bons sentimentos do coração humano encontram no Saltério sua expressão peculiar.
Todavia, em razão da limitação da revelação no Antigo Testamento, não devemos aferrar-nos ao sentido literal de cada palavra ou verso, particularmente no que se refere à maldição dos inimigos, incompatível com os ensinamentos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Sabe, o Salmo é uma riqueza bibliográfica, é uma riqueza de conhecimento e de sabedoria para nós. Faz-nos muito bem nós pararmos e meditarmos nesse livro sagrado. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que você possa entender a riqueza que é a palavra de Deus. E nós vamos continuar com nossa introdução aos livros da Bíblia no nosso próximo vídeo. Que o bom Deus te abençoe, que Ele te guarde. Eu espero você no nosso próximo livro, é o livro de Provérbios. Fique na paz, fique com Deus. Não esqueça de compartilhar nossos vídeos, não esqueça de dar aí o seu like e não esqueça de pedir para seus amigos para que se inscrevam no nosso canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Estou indo, mas nós voltamos se Deus quiser.